Eu nem queria estar gravando esse tipo de vídeo porque realmente é cansativo a gente ficar falando sobre isso, porém existe a necessidade da gente não parar, da gente se movimentar relacionado a esse assunto. Antes de ontem, eu estava participando bastante nas redes da Sá, eu vou deixar até o arroba dela marcado aqui, que começou já há 2 semanas a fazer postagens, as mesmas postagens que ela costuma fazer normalmente, só que com fotos de mulheres brancas, para fazer um teste com relação ao algoritmo do Instagram. E aí ela percebeu, ela viu que o alcance dela chegou a 6.000%, mais de 6.000% na verdade. E nem nós, seguidoras dela, estávamos chegando a receber o conteúdo dela. Então, a gente passou a receber, assim, todos os dias o conteúdo dela depois que ela começou a postar com fotos de mulheres brancas. Então, racismo total no Instagram. Ok. Eu fiquei muito chateada, sabe? Fui dormir chateadíssima, sabe? Como eu tava sozinha em casa, dormi e acordei falando sozinha, xingando todos os racistas de merda. E que a gente tem que se movimentar mesmo, e foi uma noite intensa aí com a Sá, marcando a galera, marcando tanto os brancos, que tem muita influência na internet, marcando os pretos também, para que a gente fizesse essa corrente com ela e que todo mundo começasse a se mobilizar contra isso. Então, pela manhã eu fui para o hospital, porque meu marido está internado, né, nesse período, e ele está num hospital renomado da zona sul do Rio de Janeiro. E chegando lá, a gente tem todo um protocolo. Eu cheguei, sabe, já estava super nervosa, mas eu fui mesmo assim, porque o meu marido é muito importante e eu tenho que estar lá. Mas chegando lá, fiz todo o protocolo da entrada e tudo. E o rapaz da recepção, né, um homem branco, me perguntou: a senhora vai visitar ou vai ficar como acompanhante? Eu falei, como acompanhante, né? Que normalmente eu faço quando eu chego lá. E aí, só que dessa vez, esse rapaz falou pra mim, depois que eu saí, terminei de dar meus dados, tudo direitinho, ele desejou um bom dia e falou, bom trabalho. Ai, gente, olha, só sei que eu fui, eu falei, eu tenho que subir, eu tinha que deixar as bolsas, tinha que falar com meu marido e tudo, ver como ele tava, mas eu subi fervendo, cara, eu falei, sabe, subi xingando no elevador. E aí, cheguei no quarto, dei o bom dia pro meu marido, mas já cheguei despejando toda a minha raiva, esses racistas de merda e tudo, e comecei a falar muito com ele a respeito do racismo, da situação que eu tinha acabado de sofrer lá embaixo na recepção, porque eu não voltei pra falar com o cara, que se eu tivesse voltado eu teria gritado naquela recepção, né, e não seria legal. E aí ele falou assim, Nice, olha, eu acho que você deve voltar lá, porque você tem que falar assim, não pode deixar essa situação barata, assim, desse jeito, você sofreu racismo e você tem que falar assim. Cara, eu me acalmei, sabe? Tive que respirar um pouco e aí desci, fui lá falar com ele, alertá-lo com relação ao racismo, e cheguei e falei, olha, eu gostaria aqui de te alertar com relação ao seu racismo. E ele falou, o meu? Né, com aquela cara, nossa, eu sou racista? Eu fui racista? Claro, você é racista, você foi racista comigo também. E aí, eu falei, você me desejou bom trabalho, mas eu vim ficar com meu marido, eu não vim trabalhar. Ah, não, senhora, é porque eu desejo bom trabalho para todo mundo que vai ser acompanhante. Eu falei assim, não, mas eu não vim trabalhar, você foi racista. E aí ele falou, ah, mas se caso eu tenha causado algum mal para a senhora, me desculpa. Eu falei, ok, porque para racista a gente não fala muito obrigado quando ele pede desculpa, né? Ele não tá fazendo mais do que a obrigação dele em se desculpar pela merda que ele fez, pela merda que ele está sendo na vida dele. Então a gente fala ok, né? E que ele mude, espero que ele mude, né? Porque infelizmente nem todos mudam. E aí ele, depois disso, subiu pro quarto e chegou o amigo do meu marido, que é um homem branco, com o mesmo adesivo que o meu, de acompanhante. E a gente perguntou, vem cá, o rapaz da recepção desejou bom trabalho pra você? Ele falou assim, não.
Não desejou. Aí a gente explicou a situação. Então, assim, não é um padrão do hospital desejar bom trabalho a quem é acompanhante, até porque dentro do grupo de acompanhantes tem tanto os familiares quanto as pessoas que realmente trabalham, ganham dinheiro para estar lá acompanhando um paciente, né? E até mesmo de acordo com a minha experiência de hospitais particulares, que minha mãe se internou durante muito tempo também, nunca me desejaram um bom trabalho, até porque a pessoa pode ser um familiar, não é um padrão do hospital. O funcionário foi racista, né? Então, gente, a gente não pode ficar calado. A gente tem que falar sim, a gente tem que problematizar essas situações sim, a gente tem que agir e tem que demonstrar, tem que apontar sim o racismo da pessoa. Então, é isso que eu deixo para vocês aqui. Vou deixar o @da aqui marcado também para que a gente entre nessa luta junto com ela e outras pessoas que já estão fazendo teste também no Instagram e percebendo cada vez mais o quanto de racismo tem nessa rede que foi criada por pessoas brancas para pessoas brancas, mas que nós vamos assumir o nosso lugar. O racismo faz isso. Tenta tirar o nosso lugar, tenta tirar o nosso direito de nos expressarmos da forma que nós queremos nos expressar. Então, assim, se a gente quer postar bem-estar, a gente não tem que ficar postando todos os dias situações de racismo, reclamação a respeito de racismo. É claro que a gente tem que lutar contra isso sim. Só que a Sá escolheu postar bem-estar, postar o yoga dela, postar o cuidado com as plantas, postar o cuidado com o corpo, com a pele, e ela acabou tendo que falar sobre o racismo, sim, tendo que se expressar a respeito do racismo, que é uma coisa que traz muito mal à mente dela, né, a nossa mente, né, de nós pretos. Então, assim, o